segurança pública a fim de reduzir os índices de criminalidade altos desses municípios envolvidos. Então, vai exigir uma atuação conjugada, por exemplo, dos agentes de segurança pública federais, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Força Nacional, juntamente com as polícias estaduais, civil e militar, do estado envolvido, e ainda no município dos guardas municipais, onde houver. Paralelamente, além das ações dos agentes de segurança, ou as ações mais propriamente relacionadas aos agentes à segurança pública, Bem, bom dia. Assim, muito rapidamente, entre os projetos que estão sendo desenvolvidos, existe um plano nacional de redução da criminalidade em municípios com altos índices de criminalidade. Tá? Esse é um projeto, para deixar claro, não é do governo federal, não é do Ministério da Justiça e Segurança Pública, é um projeto da União, no sentido de que ela envolve tanto o governo federal, como o governo estadual e o município escolhido para a realização desse projeto. Então, a ideia é a realização de uma espécie de contrato, né? A forma jurídica propriamente dita é convênio, mas é, no fundo, um acordo de vontades entre as 3 unidades da federação envolvidas para uma atuação integrada em matéria de segurança pública, a fim de reduzir os índices de criminalidade altos desses municípios envolvidos. Então, vai exigir uma atuação conjugada, por exemplo, dos agentes de segurança pública federais, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Força Nacional, juntamente com as polícias estaduais, civil e militar, do estado envolvido, e ainda no município dos guardas municipais, onde houver. Paralelamente, além das ações dos agentes de segurança, ou as ações mais propriamente relacionadas aos agentes à segurança pública, vão ser realizadas ações políticas de outra natureza. Por exemplo, políticas urbanísticas, políticas relacionadas aí a oportunidades sociais, econômicas, educação e saúde, tudo isso focalizado com ações voltadas à diminuição da violência. Hoje não é o lançamento do programa, ainda são reuniões de planejamento. Quando for o lançamento do programa, evidentemente vão haver solenidades mais amplas, inclusive lançamento nos locais dos municípios escolhidos. Foram escolhidos 5 municípios, tá? O critério principal a ser considerado foi o alto índice de crimes violentos, no caso, assassinatos, nesses municípios, aliados a outros fatores, né, específicos, relacionados especialmente à questão do fato de ser projeto piloto e, portanto, ser uma experiência em desenvolvimento. Certo? Foi escolhido um município por região. Tá? Em princípio, os municípios selecionados foram Ananindeu, no estado do Pará, Cariacica, no estado do Espírito Santo, Paulista, em Pernambuco, São José dos Pinhais, no estado do Paraná, e uma única capital escolhida, Goiânia, do estado de Goiás. Tá? Vamos deixar claro que se o projeto piloto for bem sucedido, isso vai ser expandido para outros municípios durante esse governo. Não é?
E vamos também deixar claro que isso não significa que os demais municípios estão abandonados. Existe uma série de políticas de segurança pública que vêm sendo tomadas de cunho geral para diminuir a criminalidade de uma maneira ampla no país, certo? Agora, esses municípios foram escolhidos para esse projeto piloto, para uma maior focalização desses esforços. Perfeito? É isso. Eu não trouxe o dado aqui específico, mas os índices são altos, posso assegurar. Não, nós estamos ainda na fase de planejamento. A execução deve ocorrer no segundo semestre. Tá? Não é o lançamento, inclusive. Certo? A ideia no segundo semestre ainda está numa fase de planejamento, né? E claro que existem aí alguns cronogramas, mas como são cronogramas provisórios, é melhor deixar para quando tivermos definitivo para anunciar o início. Ministro, a reunião hoje são com representantes desses municípios, desses estados, é prática? Sim. Foram formadas forças-tarefas para cada um desses municípios. Nós tivemos aqui a presença de prefeitos e de governadores, tá, dos estados e municípios envolvidos. Não todos, tá, os que não puderam vir mandaram representantes de alto nível. Ainda como está em fase de planejamento, nós não temos um orçamento definitivo. Quando tivermos, será divulgado. Veja, no fundo, essa questão do mundo do crime, da quantidade de crimes, é algo que não pode ter um prognóstico absoluto, tá? O que vão ser realizadas são medidas tendentes a diminuir essa criminalidade de uma maneira significativa, certo? Então, se adotam as medidas necessárias para a diminuição e se espera, como consequência, a diminuição. O quanto será diminuído é impossível fazer um prognóstico. Eu não posso dizer assim, vai cair em 90%. Não sei, pode cair em 98%, como pode cair menos, vai depender da efetividade dessas medidas. Certo. No primeiro ponto, veja, nós lançamos em março de 13 de março, o Cinesp completo, que reúne estatísticas oficiais sobre criminalidade no país, a partir do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Até então, nós utilizávamos dados fornecidos por organizações não governamentais, sem nenhum demérito do trabalho delas, mas o fato é que nós precisamos de estatísticas oficiais. Quando nós lançamos, em março, nós deixamos claro que havia um atraso desses dados de cerca de 3 meses, que não é um atraso tão significativo,
considerando que anteriormente nós não tínhamos, certo? Então nós não temos ainda um apanhado estatístico oficial acerca dessa redução. Do que nós temos do mês de janeiro, os dados preliminares apontam realmente uma redução significativa da ordem de 21%, tá? Nos vários índices, em média, certo? No caso desses dados compilados por essas organizações não governamentais, sem que isso signifique vamos dizer, a afirmação de que esses dados estão corretos, da minha parte, tá? Alguns desses institutos têm apontado uma redução de até 25% no primeiro trimestre de número de assassinatos, que são números bastante expressivos, né? A minha compreensão é que nós precisamos averiguar se essa é uma tendência permanente, que é a nossa expectativa, ou se é algo episódico. A grande expectativa é que seja realmente algo permanente. O que causou isso? Houve uma mudança de postura do governo federal e dos governos estaduais, e mesmo nos governos municipais, no que eles cabem, em relação à segurança pública. Isso foi um tema importante nas eleições, e os vários governos envolvidos nessa área têm tomado ações mais efetivas. Certo? Ainda cedo para fazer um diagnóstico completo em relação às causas dessa redução. Mas, por exemplo, em um dos houve uma clara conjugação de esforços do governo federal com o governo estadual, no caso do estado do Ceará, para controle de uma crise de violência que gerou, por outro lado, efeitos colaterais benéficos de uma redução significativa da violência naquele estado. Então, o governo federal mandou a Força Nacional para o estado do Ceará, o governo federal mandou uma força de intervenção penitenciária para retomar o controle sobre as prisões, além de outras ações da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, e igualmente das forças estaduais. Um dos estados onde mais caiu foi esse estado onde teve essa parceria entre os governos, talvez seja aí um dos motivos. Do outro lado, é uma série de questões que podem ser apontadas, por exemplo, a própria mudança da política do governo federal de promover um maior isolamento das lideranças das organizações criminosas do país. Faz diferença. Tá? Agora, como eu disse, assim, é um diagnóstico ainda em andamento. Tá? Tudo muito cedo. A segunda parte da pergunta, veja, isso eu já falei muitas vezes antes, o governo federal não estimula uma política de confronto, tá, entre polícia e criminosos. No entanto, o governo federal reconhece que, havendo confronto, é necessário aí ter uma regulação jurídica adequada. Apenas isso. Então, essas ações mais incisivas na área de segurança pública não necessariamente levarão ao incremento de casos de violência policial. Não, daí eu acho que foge um pouquinho da pauta. Isso cabe daí para articulação política, né? Mas se deve ser votado em MP, né? Imagino. Só para encerrar, fala um pouco da importância da presença dos prefeitos e governadores na audiência. A importância é que o projeto só vai dar certo se houver um comprometimento e dedicação e vontade política de todos os atores envolvidos. Não? Por isso que eu digo que esse é um projeto da União. Tá? Não é um projeto do governo federal, é um projeto da União. União no sentido originário de governo federal, governos estaduais e governos municipais. Gente, agora acho que chega. Olha, a questão do decreto não é uma pauta aqui de hoje. Isso foi uma política adotada lá foi uma promessa de campanha do presidente, de uma flexibilização atendendo
há uma compreensão de que havia parte da população de ter um acesso mais facilitado à arma de fogo, certo? Eu acho que não é possível estabelecer uma correlação tão clara entre uma coisa e outra. Gabinete de inteligência, né? Inteligência, nova reforma da Previdência. Não. Não pode mais falar reforma da Previdência, é nova Previdência. Não, pode ser reforma também. Quem brigou com a gente ontem Foi o ministro da Educação. Diz que não é reforma. Do conteúdo. Vamos lá. Deputado, então o senhor estreou aí o Gabinete de Inteligência logo na inauguração? Isso é um gabinete com técnicos do governo, da área da Previdência, da área da economia, tem também jornalistas, tá, que vão ser um centro de informação para os deputados. Qualquer dúvida, os deputados poderão ligar para cá, tá, ou se comunicar pela internet e terão a resposta. E poderão receber propostas e usar as suas armas de internet, WhatsApp, nas suas regiões. Existe desinformação. Tá? Então nós precisamos ganhar a batalha da informação e vamos ganhar desta forma, trabalhando primeiro com os deputados que vão decidir. É mudar ou morrer, é fazer a reforma ou o país vai afundar. O senhor conseguiu tirar suas dúvidas? Foi
Foi rápido? Foi fácil? Como que foi? É um serviço. Já recebeu a resposta? Naquele momento, hoje, todo mundo ficou deslumbrado com essa proposta. E os deputados ficaram entusiasmados e pediram para quem que eu vou ligar? Vou ligar para a Maria ou para o João? Não, vai ligar para a Maria. Como que vai ser? Foi mais no terreno hoje operacional. Nós não entramos ainda na informação. Eu estudei um pouquinho Previdência, mas preciso estudar mais. Eu vou usar esse gabinete, com certeza, muitas e muitas vezes, até para alimentar a minha base de internet. Tá ótimo. Obrigada, deputada. Entendeu?